Olá, esse tutorial é de como criar as perguntas utilizando o Gerencia Zap e depois de como enviá-las utilizando o Notifica Zap. Primeiramente, abra o Gerencia Zap e procure a guia Pesquisas. Clique nela. Depois em Nova Pesquisa. A descrição é o nome de sua pesquisa. Isso não irá aparecer para quem for responder. É apenas para um controle da empresa ou pessoal. Quantidade de tentativas é quantas respostas erradas o respondente irá fazer e o sistema irá avisar. E quantidade de respostas é caso eu queira limitar a minha pesquisa. Por exemplo, eu quero que ela tenha apenas 500 respostas. Então eu coloco essa quantidade e assim que o sistema alcançar 500 respostas, ele paralisará automaticamente o envio, sem precisar pausar manualmente ou ficar controlando. E limitar a resposta por contato, ele significa que a pessoa não poderá responder novamente para quem já foi enviado. Então, se eu quero que ele responda apenas uma vez, se ele tentar fazer novamente, ele não vai conseguir. O sistema vai avisar que ele já respondeu. E aqui são as perguntas. A descrição seria propriamente a pergunta. No meu caso aqui, a minha pesquisa terá 11 questões, com múltiplas escolhas e também um texto livre. Vamos inserir a primeira pergunta. Ela será a estágio 0 e a minha pergunta e a mensagem inicial, por ser a primeira. A opção validar valores é muito importante não ser esquecida, pois se a gente não deixar ela selecionada, os gráficos irão ir com problemas, pois qualquer coisa que a pessoa responder sem ser a opção que estiver, ele vai ficar contando como resposta, e isso pode gerar um problema no final de suas pesquisas. Então, ela precisa estar sempre ativada. E a validar quantidade de valores e respostas é o que eu expliquei anteriormente, né? Aqui eu seleciono essa opção para colocar a limitação de respostas que eu quero ter na minha pesquisa. Você digita lá naquele campo e valida ali. No campo opções, é a quantidade de respostas que a pessoa irá ter. No meu caso, são 8 opções. Então, irei colocar as numerações de 1 a 8. E a descrição seria a resposta que virá assim que a pessoa selecionar. Não se esqueça de sempre colocar o ponto e vírgula e as palavras uma ao lado da outra, não dar espaço. Após colocar a descrição, a gente vai selecionar a sequência de envios. O que seria isso? Após ela responder a primeira pergunta, o sistema vai redirecionar para a segunda, que seria o meu estágio 1. Novamente colocamos a descrição, ela é a pergunta de estágio 1. E como é apenas uma pergunta, nenhuma é mensagem final,
nem inicial. Só clico em validar os valores e coloco as opções novamente. Aqui eu só tenho apenas 4 opções. Coloco a descrição para que a pessoa possa estar respondendo uma delas. Caso ela coloque alguma palavra ou numeração que não é das questões, o sistema irá avisar que ele é um robô e que ele não entendeu a resposta e pedirá para que a pessoa responda novamente. Agora aqui minha pergunta de estágio 2. Apenas pergunta. Colocar novamente a quantidade de opções e a descrição de cada uma. Sempre clicando no botão adicionar e depois confirmar. Aqui eu já criei a maioria das minhas perguntas e irei mostrar como criar uma pergunta de texto livre. Como funciona para que a pessoa possa escrever a resposta e não ser opcional. Você coloca o estágio da pergunta, que seria a pergunta 9, e apenas clica na opção É Pergunta. O resto deixa em branco, a não ser a parte da sequência de estágio para ela ir para a próxima pergunta ou para a finalização do questionário. Fica ao seu critério, né? De acordo com a quantidade de perguntas que você terá. Como a minha ainda tem mais uma pergunta antes da finalização, eu coloco ela, né, com as 3 opções. É interessante a pessoa ter no mínimo de 3 a 4 opções, a não ser que seja a mensagem inicial perguntando se você deseja iniciar a pesquisa. Daí a pessoa pode responder sim ou não. E a minha última pergunta de estágio 11 é a pergunta final. Geralmente a gente coloca um texto agradecendo as pessoas por terem respondido. Caso você queira deixar o seu contato de WhatsApp, e-mail, site, após a pessoa finalizar, essa é a hora, né? Coloque na sua descrição após o agradecimento. Você também pode inserir um emoji para não ficar algo tão sério. Aqui selecione o estágio, é pergunta final, adicione e depois confirme. Feito isso, vamos iniciar o envio. Clique em disparar pesquisa e procure a planilha que você irá utilizar. O padrão desse Excel é ter o nome e o celular, mas caso queira pôr adicionais como cidade e data de nascimento, pode ficar livre. Aqui eu coloquei 3 opções, marquei para enviar para todos e vou remover os duplicados, que seriam os números e nomes iguais. E irei fazer uma mensagem de saudação, que seria perguntando se a pessoa está bem, mandando um olá, falando do que será a sua pesquisa. Fique livre nessa mensagem.
Aqui eu perguntei se a pessoa deseja fazer, mas aqui vai da criatividade de cada um. Clico em confirmar. O sistema irá inserir para o NotificaZap o que ele vai começar a enviar e para que contatos ele irá enviar. Feito isso, o sistema abre o NotificaZap. Caso você não tenha o emulador, pode utilizar o celular, mas caso tenha o Nox, você precisa espelhar utilizando o VCam. Escolha a opção Screen Capture, coloque para espelho para que ele possa girar a tela. Clique em WhatsApp Web e faça o espelhamento do QR Code no emulador. Assim que você espelhar ou colocar o seu celular, o sistema vai iniciar o envio. Não esqueça de colocar o tempo entre envios na guia configurar e a pausa entre envios também, muito importante. Quanto maior o tempo, menos chances de banimento você terá. Essa parte de configurar o tempo eu mostro no primeiro vídeo deste sistema. Aqui um exemplo de uma pessoa respondendo o nosso questionário. Ela coloca as suas opções. E o sistema vai respondendo automaticamente, passando para a próxima pergunta. Agradecemos por você participar deste tutorial e até mais!